Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Uma excelente noite para todos. É um privilégio de estarmos aqui na casa do nosso Deus para exaltarmos e glorificarmos a Ele, porque Ele é bom e Ele merece toda a honra, toda a glória. Eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade que Ele está me concedendo de estar pregando a sua palavra. Estou muito feliz. O texto que eu vou pregar nesta noite é um texto que me fez lembrar a data que eu conheci a mulher da minha vida, 15 de maio de 2012, onde eu conheci ela 19:15. Os segundos já não lembro mais porque estou ficando velho, mas foi uma data maravilhosa, importante para a minha vida, e nesta data o pregador usou o texto que eu vou estar pregando nesta noite. E o curioso é que o nome do pregador também era Leandro. Glória a Deus, como é que Deus é maravilhoso, e hoje Deus está me dando esta oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu convido a igreja a lerem comigo Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do verso 25 ao 34. Em reverência à palavra de Cristo, eu convido a igreja a se colocar de pé para eu estar lendo essa palavra. Os irmãos vão estar acompanhando. Amém? Amém. Irmão, estou com um pigarro aqui, está me atrapalhando. Vocês vão ver eu tomando bastante água, mas é só para me ajudar aqui. Marcos capítulo 5, o verso 25 até o 34, está escrito assim, na palavra de Deus: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? A igreja pode tomar o seu assento. O Rogerinho já orou por nós. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre a fé que toca em Jesus. A fé que toca em Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, ministrando, trabalhando para o Senhor, muitas pessoas tiveram o privilégio de ver Jesus, de ouvir Jesus, de estar próximo de Jesus.
E muitas pessoas tiveram a grande oportunidade de experimentar o poder de Jesus. Pessoas que estavam na multidão, pessoas que ouviram a palavra, pessoas que tiveram encontro com Jesus, experimentaram o extraordinário, experimentaram o poder de Jesus. E são pessoas que a história de vida delas nos inspiram, que o Espírito Santo registrou tudo nas Escrituras para nos dar inspiração, para nos ensinar, para nos orientar através da atitude dessas pessoas. E Marcos, no capítulo 5, ele reúne 3 histórias de pessoas que tiveram perto de Jesus. E a primeira história vai falar a respeito de um homem endemoniado. Jesus, ele chegou na cidade de Gadara e ali havia um homem que vivia nos sepulcros, abandonado pela sua família. Diz a Bíblia que ninguém conseguia amansar aquele homem de tão violento que aquele homem era. Era um homem cheio de legião de demônios. E esse homem, ele teve um encontro com Jesus. Jesus liberou uma palavra para aquele homem e ele foi liberto. Foi transformado. A Bíblia vai dizer que agora esse homem que era demoniado está diante de Jesus, está prostrado nos pés de Jesus. E esse homem que agora teve o encontro com Cristo, ele tem um desejo. Qual é o seu desejo? Ele quer ir com Jesus. Jesus foi expulso da cidade dele, de Gadara, onde ele estava, quer dizer, e Jesus estava entrando no barco. E esse homem, ele quer acompanhar, porque ele provou a graça de Cristo, ele provou o amor, ele provou a presença gloriosa do Deus eterno. E esse homem quer estar com Jesus, mas Jesus falou com ele: filho, vai para os seus e fala de quanto Deus teve misericórdia na sua vida. E aquele homem foi para a sua cidade, pregou, se transformou num missionário, levou a mensagem a muitas pessoas. É uma história que nós se alegramos quando as pessoas têm um encontro com Jesus. Uma pessoa que é demoniada agora vira missionário. E a segunda história vai falar a respeito do homem muito importante na sua cidade. O nome desse homem é Jairo. Mas esse homem, ele está numa situação de desespero. Esse homem, ele está numa situação de aflição. Por quê? Diz a Bíblia que a sua filha de 12 anos, filha única, ela está quase morrendo. A Bíblia não diz se é uma enfermidade, a Bíblia não diz o que aconteceu, mas a Bíblia diz que a filha dele estava quase morrendo. E aquele homem, provavelmente, ele procurou ajuda, procurou os recursos que tinha em suas mãos, porque ele era um príncipe da sinagoga, talvez um homem muito rico, muito importante. Ele talvez fez de tudo, mas ele não conseguiu a solução. E quando Jesus volta de Gadara, ele chega em Cafarnaum, no Mar da Galileia. Quando Jesus coloca os seus pés na terra, já tinha uma multidão aguardando ele. E Jairo, quando viu Jesus, Jairo foi e se prostrou, porque ele necessitava de ver a sua filha curada. E algo muito interessante que eu aprendo com Jairo, que por mais que ele estava nessa situação de aflição, desesperado pela sua filha, eu aprendo com Jairo que antes de pedir,
eu tenho que se prostrar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que adorar. Jairo, ele se prostrou diante de Cristo, reconhecendo que Cristo faz, reconhecendo que Cristo tem poder. Ele está dizendo para Jesus: eu não posso, tu podes. Eu não faço, tu faz. Ele está ali naquela posição de humildade e ele roga a Jesus com insistência, pede que Jesus vá até a casa dele, com um pensamento: Jesus, eu acredito que se o Senhor colocar as mãos sobre a minha filha, ela vai ficar curada e vai viver. Essa era a fé de Jairo. E Jesus atendeu o pedido de Jairo. Agora Jesus, ele tem um destino. O seu destino é ir na casa de Jairo. O seu destino é curar a filha de Jairo. E nesse percurso de ir para a casa de Jairo, aparece uma mulher, a terceira história, qual nós vamos expor nesta noite. A Bíblia diz que uma certa mulher, essa mulher, ela estava na multidão. Essa mulher, diz a Bíblia, que sofria há 12 anos de uma hemorragia constante, talvez uma menstruação crônica. E aquela mulher, ela está sofrendo há 12 anos. Por que sofrendo? A lei diz que, em Levítico, capítulo 15, do verso 25 ao 30, que a mulher que se encontrava no estado de hemorragia, que sofria de um fluxo de sangue, ela não podia sentar nas coisas, nos bancos, na cama, ela não podia ter contato com as pessoas, porque ela tornava tudo impura. Então essa mulher, ela tinha então que viver isolada. Pensa comigo, irmãos, vamos aqui imaginar, a Bíblia não diz, mas vamos imaginar que essa mulher, ela tem uma família, tem um esposo, tem filhos, e essa mulher, ela tem que ficar 12 anos excluída, longe da sua família. Essa mulher não pode no templo adorar. Essa mulher não pode ter o convívio com as pessoas. Essa mulher está sofrendo, talvez psicologicamente, emocionalmente. Talvez essa mulher está sofrendo muita coisa, principalmente espiritualmente, porque ela não tem a oportunidade de estar na casa de Deus, como eu e você temos a oportunidade nesta noite de estar na casa do Senhor. Diz a Bíblia que essa mulher, ela tenta de todas as formas, ela tenta com todos os seus recursos, ela tenta ir nos vários médicos. Infelizmente, ela não consegue receber a sua cura. Ela não consegue tanto aquilo que ela deseja, que é ser curada. Ela gastou tudo, irmão. Ela fez tudo o que podia. E algo interessante que nós podemos ver nesse texto, verso 25 e 22, que ela não desistiu de ser curada. Ela fez tudo. Ela persistiu. E Deus fala ao nosso coração, irmão, para que nós não venhamos desistir, para que nós venhamos persistir, ainda que nós não conseguimos a vitória, ainda que nós não conseguimos ouvir daquilo que nós temos clamado ao Senhor, mas nós temos que persistir, nós temos que insistir, nós temos que perseverar. Tudo que se tiver nas nossas mãos nós temos que fazer, porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisa que eu e você precisamos fazer.
A medicina é uma bênção. Ela procurou os recursos, melhores médicos, melhor especialista, mas não conseguiu receber a cura. É algo interessante que também nós podemos aprender que a medicina é uma benção, sim, as coisas que os homens fazem é uma benção, mas tem limite, tem um certo limite, e isso nos revela nessa mensagem, nessa passagem, que para Deus todas as coisas é possíveis, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas é possível. Talvez você esteja aqui nesta noite enfrentando uma dificuldade, enfrentando coisas na tua alma que só Deus sabe, e você já pensou em desistir, você já pensou em parar, você já pensou em desanimar. Deus está dizendo para você, Ele pode todas as coisas. Então você creia na palavra de Jesus, você creia em Deus, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. E esse Deus que tem todo o poder, Ele está aqui nesta noite, querendo ser tocado por você, querendo ser adorado por você. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Mas Deus deseja que você confie na palavra dEle, que você coloque a sua fé nele, porque Ele pode todas as coisas. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 28, verso 18, disse-lhe: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E nós servimos a esse Jesus que tem todo o poder. Então continue buscando, continua crendo, continua persistindo, não desiste. Vai vir muitas coisas para fazer você desanimar, vai vir muitas coisas para querer parar você na caminhada, mas é necessário você colocar os seus olhos no Deus onipotente. Para essa mulher aqui, ela fez tudo, mas a sua enfermidade, ela só estava mostrando para ela que tinha alguém muito maior. A enfermidade só estava servindo para conduzir ela a Cristo. E a história dessa mulher vai mudar a partir do verso 27. Eu disse que ela fez tudo que estava na mão dela. Ela correu atrás, foi nos médicos, não conseguiu a cura. Mas o texto diz no verso 27, ouvindo falar de Jesus. Aqui nós podemos aprender que a fé, ela nasce do ouvir. Esta mulher, irmãos, quando ela ouviu a respeito de Cristo, ela ouviu a respeito das maravilhas que Jesus estava realizando. A palavra entrou no coração dela, mudou a sua forma de ver as coisas, mudou a sua forma de pensar. Diz o verso 28 que se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Agora essa mulher, ela está cheia de esperança. Agora essa mulher, ela está com os olhos, alguém superior aos médicos, alguém todo poderoso, porque ela ouviu que alguém falou da fama de Jesus. Nós não sabemos quem falou, nós não sabemos o que falaram, mas uma coisa nós podemos ver no texto bíblico, somente no Evangelho de Marcos, que Jesus, quando iniciou seu ministério, ele estava na sinagoga, em Cafarnaum, ensinando, e ali o povo estava admirado com tanta autoridade nos ensinamentos dele, e nessa sinagoga havia ali um homem possesso pelo Espírito,
e Jesus libertou aquele homem, e o povo ficou maravilhado com esse milagre que Jesus fez, e a fama de Jesus está crescendo. Jesus saiu dali e foi para a casa de Pedro, junto com os discípulos, e ali a sogra de Pedro estava enferma. Falaram dela para Jesus, Jesus chegou, colocou a mão sobre ela, e aquela mulher, ela recebeu a cura, e logo já estava servindo. E logo depois nós vamos ver os versos seguintes, que Jesus estava recebendo várias pessoas que estavam com enfermidades, sendo possessas por o inimigo, e Jesus estava libertando. Logo o seguinte, diz a Bíblia que chegou um homem leproso. Esse homem, ele se prostra diante de Cristo. Esse homem fala assim: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Jesus foi, tocou naquele homem, e aquele homem, ele foi purificado. Aquele homem foi transformado. Jesus falou com ele assim: vai, mostra ao sacerdote aquilo que a lei ensina, não conta isso para ninguém. Mas aquele homem não aguentou, irmão, ele começou a divulgar as maravilhas que Jesus fez, e cada vez a fama de Cristo está crescendo. Muitas pessoas estão indo atrás de Cristo, pessoas da Idumeia, pessoas de Jerusalém, pessoas de toda a parte de Israel está indo a Cristo, porque sabe que Cristo está fazendo maravilhas, porque a fama dele estava crescendo. Provavelmente essa mulher escutou das maravilhas que Jesus estava realizando, e ela tomou uma decisão depois que ouviu: eu vou diante de Jesus, porque ele tem a solução para o meu problema. Aquela mulher, ela não ficou em casa pensando: se eu for até Jesus eu vou ser curada, se eu fizer isso. Não, ela tomou uma decisão, ela foi até o encontro de Jesus. Por quê, irmão? Porque ouviu a palavra. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer ter uma fé inabalável, escuta a palavra de Deus, ouça a palavra do Mestre, esteja ouvindo o que a Bíblia fala ao teu coração, esteja meditando na palavra de Deus, para isso fortalecer a sua fé. Tem muita gente que às vezes fala que estão desanimados. Sabe por que às vezes, irmão, vem o desânimo? Muitas vezes porque deixam de ouvir a palavra de Deus, deixam de buscar a Cristo, e vem logo o desânimo. Mas nesta noite, Jesus está falando ao seu coração, para você ouvir a palavra dele, porque a palavra dele te fortalece, a palavra dele vai te sustentar, a palavra dele vai te guiar. A palavra dele vai te instruir. Então é necessário ouvir a palavra de Cristo. E algo maravilhoso que nós aprendemos nesse verso também, irmãos. Alguém falou para esta mulher, não é verdade? Olha só a importância de você testemunhar daquilo que Cristo fez na sua vida. Cristo realizou milagre na vida dessas pessoas, e essas pessoas divulgaram o milagre. Então, irmãos, é necessário nós falarmos daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Muita gente tem oportunidade de estar com várias pessoas, oportunidade boa de falar de Jesus, mas às vezes estão falando outras coisas, às vezes estão falando coisas que não devem, às vezes estão fazendo fofoca, às vezes estão falando maldade para outras pessoas, às vezes estão falando coisas que não edificam. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que é necessário falar de Jesus no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro. A importância de você falar de Jesus,
porque você pode ser um canal de bênção para uma pessoa que está em sofrimento, para uma pessoa que está passando um momento difícil. Então, enche o seu coração da palavra. Diz a Bíblia que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nesta noite, o que o seu coração está cheio? Enche da palavra de Deus. Fale de Cristo. Fale do amor do Senhor. Fale tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, para que pessoas também tenham oportunidade de encontrar a Cristo. Amém? Então fale da palavra do Senhor, mas primeiro ouça e depois fale aquilo que Cristo fez na sua vida. Amém? E essa mulher, irmãos, como eu disse, ela recebe a palavra, ela está impactada, ela pensa consigo mesmo, ela tem no coração que ao menos um toque em Jesus, ela ficaria curada. Ela não precisava assim de parar Jesus e falar muitas coisas com ele, de fazer uma reunião. Não, a palavra foi tão forte que entrou no coração daquela mulher, que aquela mulher foi conduzida a Cristo, e ela pensou, irmão, que tão somente tocar em Jesus, ela receberia a sua cura, receberia um milagre. E ela estava indo a Cristo, e ela estava decidida a receber o milagre, porque ela via em Deus, somente nele, a solução do seu problema. E logo que essa mulher, ela toca em Jesus, diz a Bíblia que o sangue estanca na hora, meu. O mal bateu em retirada. Foi algo imediato. Foi algo extraordinário. Não foi as vestes de Jesus, mas foi o poder que estava em Cristo, que foi até aquela mulher e trouxe cura. E trouxe milagre na vida daquela mulher. E essa mulher chamou a atenção de Jesus, porque não foi um simples toque, foi um toque com fé, foi um toque intencional, foi um toque crendo que Deus realizava, sim, um milagre. De tal forma que Jesus, ele percebe que dele sai poder, sai virtude. E Jesus, ele para e olha para ao redor da multidão e faz uma pergunta: quem me tocou? Pensa comigo, irmãos, uma grande multidão, a Bíblia está dizendo que uma grande multidão está acompanhando ele até a casa de Jairo. É muita gente. Creio que nessa multidão tinha muita gente esbarrando, tocando, apertando a Jesus. Mas Jesus sentiu um toque diferente. Foi um toque com fé, foi um toque com decisão, foi um toque crendo no poder dele. E algo que nós aprendemos, irmão, nesta noite, que precisamos tocar em Jesus com fé. Às vezes, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas somente está esbarrando em Jesus. Vem para a igreja sem o propósito de tocar em Jesus. Vem para a igreja e sai daqui, ainda às vezes sai reclamando, falando que a culpa é do pregador, falando que o culto não foi bom. Não, irmãos, não é isso. É você que precisa sair da sua casa com a decisão no seu coração de tocar em Cristo. Qual foi o propósito que você colocou no coração antes de sair de casa para estar na casa do Senhor? Será que você veio aqui somente para ver as pessoas? Será que você veio aqui para ver como é que o pregador, ele fala, ele está pregando? Será que você só veio observar
a equipe de louvor, observar as pessoas, porque se você veio com este propósito, infelizmente você vai sair daqui pior. Mas se você veio com o propósito de tocar em Cristo, nesta noite você vai sair daqui diferente, vai sair daqui transformado, você vai sair daqui com a cura no seu coração, porque Jesus, Ele está aqui nesta noite, para trabalhar na sua vida, para realizar um milagre no seu coração, mas depende de você tocar em Cristo, depende de você tocar o coração do Senhor, tocar com oração, tocar com adoração. Você precisa tocar em Cristo nesta noite, você não pode sair daqui da mesma forma que entrou, você tem que sair daqui diferente, porque se Jesus está aqui, em todo local que Ele está, coisas diferentes acontecem, coisas extraordinárias acontecem, e Cristo está aqui nesta noite, querendo realizar o extraordinário na sua vida, mas depende de você, meu irmão, tocar em Jesus, com fé, acreditando que Ele tem poder para realizar um milagre na sua vida. Eu não conheço, irmão, o seu coração, eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu creio, que se você tocar em Jesus, nesta noite, Ele pode sim realizar um milagre na sua vida, Ele pode realizar um milagre na sua família, Ele pode realizar sim, grandes coisas na minha e na sua vida. Mas é necessário nós crermos nesse poder, crer no poder do Senhor Jesus, crer que Ele pode todas as coisas, para Ele não há impossível, porque Ele é todo poderoso, meu irmão. Às vezes que nós que somos incrédulos e não acreditamos no poder de Cristo, mas nesta noite, irmão, é a oportunidade de você confiar no poder de Cristo, confiar em Jesus e tocar Ele pela fé, e eu creio que tocando pela fé em Cristo, você sairá transformado para a glória de Deus, amém? E diz a Bíblia que Jesus está ali agora, olhando ao redor, querendo saber quem tocou. Jesus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é poderoso, Ele sabia que aquela mulher tocou nele, mas Jesus queria ensinar uma grande lição àquela mulher. Aquela mulher, ela recebeu a cura física. Aquela mulher poderia ir sim, embora feliz com a sua cura, mas Jesus queria trazer outra cura, a cura espiritual. Aquela mulher, então, ela vendo que Jesus quer saber quem fez quem tocou nele, essa mulher agora ela se prostra, ela conta toda a verdade para Jesus. Ela fala: Jesus, eu sofri 12 anos, vivi em solidão, eu vivi longe do templo, não poderia adorar a Deus, vivi nesse sofrimento, e quando eu ouvir a respeito do Senhor, nasceu uma esperança no meu coração, então eu fui até o Senhor e toquei nas suas vestes, crendo sim que o Senhor poderia curar da minha enfermidade que eu estava sofrendo. Então aquela mulher, ela conta toda a verdade. Imagine comigo, irmão, a multidão toda olhando ela. Quantas pessoas ali naquele momento poderiam sim se inspirar com a fé daquela mulher. Essa mulher tocou, eu também posso tocar. Se Cristo fez um milagre na vida dessa mulher, também pode fazer na minha vida. Olha só como essa mulher testemunhou, como essa mulher falou do milagre. A intenção dela era sair escondida, mas Deus não. Jesus chamou ela para tratar da sua
vida espiritual, da sua vida emocional. Jesus foi, mostrou ela para todos, confirmando a fé daquela mulher, dizendo que ela, chamando ela de filha, aquela mulher que agora não tinha nome, a gente não conhece o nome, agora ela é chamada de filha. Isso é algo maravilhoso, irmão. Ela teve encontro com Jesus, agora ela é chamada de filha. Talvez ela não imaginava, irmão, porque ela chegou tremendo e temendo, pensando assim: puxa, eu toquei nele, então ele vai me repreender, vai falar que diante da multidão, a multidão vai se levantar contra a minha vida. Mas não, irmãos, Jesus chamou de filha. Jesus transformou a vida daquela mulher. Aquela mulher que queria uma cura física, aquela mulher recebeu a cura espiritual. Jesus liberou uma palavra para aquela mulher: vai em paz e ser curada deste mal. Aquela mulher recebeu a paz de Cristo, transformada por Jesus. Isso é algo maravilhoso, irmão. Talvez você está querendo uma cura física, mas Jesus quer curar a sua alma. Talvez você está aqui sofrendo por causa do pecado. Talvez a vida que você tem levado, o pecado tem trago consequências sobre a sua alma, e você está aflito, você está preocupado, você não tem uma direção, mas Jesus está aqui querendo te chamar de filho e filha, querendo trazer a paz sobre o seu coração, querendo trazer a cura que somente está nele, na sua vida. O único que pode trazer alívio na alma do ser humano é Cristo Jesus. Somente Ele pode trazer a cura sobre a sua vida. Somente Ele pode perdoar os seus pecados. Somente Ele pode purificar o seu coração. Somente Ele pode transformar a sua vida. E nesta noite é uma oportunidade que Ele te dá de transformar a sua vida, de fazer algo maravilhoso na sua vida, de você sair daqui transformado. E eu termino essa mensagem, irmãos, com uma pergunta do Espírito Santo para o nosso coração. Se hoje você tiver a oportunidade diante de Cristo, o que você faria? Continuaria acomodado, vivendo a vida que você está vivendo? Ou você faria igual a mulher do fluxo de sangue, que tocou em Jesus pela fé e saiu transformado? A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, é um convite de Cristo. Cristo está falando assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo está chamando, Cristo está convidando a você que está passando momentos difíceis, a você que está enfrentando algo que só Cristo conhece. Você não tem coragem de falar com ninguém, mas Jesus conhece o seu coração. Então Ele te convida nesta noite, Ele te chama para te dar alívio, porque é uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Ele é o único para dar alívio na sua alma, Ele é o único para dar transformação na sua vida. E se você tem um desejo nesta noite de receber a transformação de Cristo, não sei em qual área na sua vida, a oportunidade é hoje, é agora, porque Jesus que curou aquela mulher é o mesmo Jesus que está aqui, revestido de poder e querendo curar o seu coração, curar a sua alma e te fazer de você uma nova criatura e transformar a sua vida para que você seja um canal de bênção para outras vidas.
mas é um convite que Ele faz e a decisão é sua. Talvez nesta noite você quer entregar a sua vida a Cristo. Talvez você quer voltar para os caminhos do Senhor. Você que se sente um pouco desanimado, a oportunidade é hoje. O Salvador está aqui nesta noite, querendo te abençoar. E se você sente esse desejo, se essa palavra falou o seu coração, se coloca de pé, vamos orar, vamos interceder a Cristo, vamos pedir a bênção dele sobre a sua vida. Se alguém tem esse desejo de entregar a sua vida a Cristo, ou se alguém quer receber de Cristo a restauração, o renovo, se coloca de pé que nós vamos estar orando, nós vamos estar pedindo a Deus que esteja abençoando aqueles que desejam no coração de mudança, de transformação.